Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina, bem-vinda de volta. A gente entra aqui no nosso terceiro tópico, tá? Estamos aí caminhando para a metade do curso. Espero que vocês estejam gostando aí das aulas, dessa vertente mais aplicada que eu estou dando para vocês. E a gente vem para um novo tópico, interpolação polinomial. Eu acho que aqui vai ser bastante novidade, porque é um assunto novo, acho que vocês nunca viram algo desse tipo, enfim. Porque antes a gente mexeu, né, com raízes de equações, que é algo que é natural da matemática, e a gente viu a roupagem computacional. Depois a gente mexeu com sistemas lineares, que também vocês já viram lá em Gaave, enfim, e a gente viu a roupagem computacional. Então aqui na interpolação polinomial, gente, eu acho que talvez seja até um assunto um pouco mais técnico, matematicamente, porque é novidade. Mas não é complicado, se vocês se dedicarem aqui aos vídeos, refazerem os exemplos, os exercícios, enfim, rodar junto comigo lá no VCN, vocês não vão ter dificuldade. Ou enfim, se estudarem, claro, não vão ter dificuldade. O que está por trás, então, professor, da interpolação polinomial? É simples. A interpolação polinomial, gente, ela vai ser útil para nós quando a gente quiser aproximar funções que a gente não conhece a fórmula matemática delas. Isso aparece muito quando a gente recebe, sei lá, quando a gente tem dados experimentais ali de uma função que relaciona duas variáveis físicas e a gente quer usar esses dados para aproximar para valores que eu não coletei, por exemplo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar a interpolação polinomial para, a partir desses dados, aproximar a função, né, ou seja, a lei que gerou esses dados, e utilizar essa aproximação para calcular os valores dessa função original para outros dados que eu não coletei. Então, essa é a ideia da interpolação polinomial. Então, a interpolação polinomial, gente, ela vem muito na necessidade da gente obter um valor intermediário que não consta ali em uma tabela experimental, por exemplo, em tabelas estatísticas. E a interpolação polinomial também vai ser muito útil quando a gente tiver uma função que é extremamente complicada de implementar. Ou seja, a gente até conhece a fórmula dessa função, mas não dá para implementar, ela é difícil, é custoso computacionalmente, não compensa. Você pode usar a interpolação polinomial para então aproximar essa função e aí fazer o que você quer com essa função, né, no seu objetivo, enfim. Então, moral da história, a interpolação polinomial ela é útil para a gente aproximar funções as quais a gente não conhece a fórmula matemática, ou a gente até conhece, mas é difícil de implementar, e isso é útil para a gente aproximar para valores que a gente não coletou nos dados, para valores que a gente não tem. Ok? E a interpolação polinomial, gente, só para fechar aqui essa introdução, ela é extremamente importante na integração numérica. É a base da integração numérica. Então, se vocês entenderem bem aqui interpolação polinomial, o nosso último assunto lá no final do curso vai ficar praticamente de graça, ok? Então, vamos começar então? Então, vamos lá. Então, vamos assumir que a gente tenha um conjunto de n mais 1 pontos que veio aí de algum resultado experimental, de algum dado tabelado, que são esses aqui, ó, no meu eixo x. Tenho n mais 1 pontos, que é o x0, mais n pontos que vão do x1 até o xn, tá? Daqui a pouco vai ficar claro por que a gente começa a contar do x0. Então, a gente tem um total aqui de n mais 1 valores de x, e para cada um desses valores de x, a gente tem uma lei que é respeitada por essa função, que vai devolver para a gente um valor de y. Então, se eu aplicar x0 nessa função, eu tenho y0. Se eu aplicar o xn nessa função, eu tenho o yn. Então, é como se a gente tivesse dados tabelados, dados discretizados, dados soltos de um experimento. Então, vamos considerar que sejam esses dados aqui. Ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos do x0 até o x6, tá? E valores de x, valores de y, de algum experimento, variáveis, enfim, que não vem ao caso, que nos devolveu esses dados aqui experimentais. Eu não sei a lei por trás desses resultados, não sei a fórmula da função original. Então, imagine que eu queira utilizar esses dados aqui, esses pares no nosso plano cartesiano, para aproximar o valor da função aqui em 3,5. Eu tenho esse valor? Não tenho. Então, como é que eu posso fazer isso? Então, a gente vai utilizar a interpolação exatamente para a gente construir, pessoal, uma função g que literalmente interpole todos esses pontos, ou seja, ela tem que cruzar todos esses pontos. Então, essa função g que a gente vai construir, o que ela tem que satisfazer? Quando eu aplicar o x0 nessa função g, ele tem que me devolver quem? O y0.
Quando eu aplicar o x1 na minha função g, ele tem que devolver quem? O y1, até eu aplicar o xn e ele me devolver o yn. Então, essa função que a gente vai construir simplesmente tem que cruzar todos esses pontos, tá bom? E que função é essa que a gente vai construir? É um polinômio, pessoal. Por isso que a disciplina se chama, nesse tópico, né, interpolação polinomial. Essa função g que a gente constrói é um simples polinômio e ele se chama interpolador porque ele cruza todos esses pontos. Ou seja, se eu jogar no meu polinômio esses valores que eu tenho aqui no eixo x, ele necessariamente tem que obter esses valores aqui no eixo y, tá bom? Que é o que está escrito aqui em cima, que eu já havia falado. E por que, professor, que a gente vai utilizar polinômios? Bom, polinômios são simples, gente. Tem fórmulas simples, são computados facilmente, a consequência é que é fácil de implementar, né? As derivadas são simples, as integrais também são simples e, em particular, são também polinômios, né? Enfim, e a gente vai utilizar a interpolação polinomial, como eu disse, para quando a expressão f de x que gerou esses dados não é conhecida ou quando essa função f de x ela é complexa, ok? Vamos ver uma situação motivadora, então, para dar uma ideia para vocês? Então, imagine que a gente esteja lá na física, enfim, algum contexto, e a gente está interessado em estudar a viscosidade dinâmica da água. Então, a viscosidade dinâmica da água, dado por esse sinal aqui, por essa letra grega, que é o μ, enfim, medido por essa grandeza aqui, está relacionada com a temperatura em graus da seguinte maneira. Então, foi coletados alguns dados experimentais, na temperatura de 0, 5, 10, 20, 30, 40. E vamos assumir, pessoal, que sejam dados coletados com precisão, tá? Isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Ou seja, que a gente não está sujeito à flutuação aqui nesses dados. Então, para cada valor dessas temperaturas, foram obtidos esses valores de viscosidade dinâmica. Então, é exatamente o que a gente precisa. A gente tem dados experimentais aqui de uma função que relaciona duas grandezas físicas, mas eu não conheço a fórmula. E o que eu estou querendo? Bom, eu quero utilizar a interpolação polinomial, a nossa disciplina aqui nesse tópico, para aproximar a viscosidade para um valor de temperatura de 7,5, que eu não tenho. Então, é exatamente o que eu disse. Como é que eu uso esses dados junto com a interpolação polinomial para aproximar a função para um valor que eu não tenho? Vamos entender isso mais ou menos? Vamos lá no VCN. Vou mostrar aqui para vocês, olha só. Por enquanto, não se preocupem em reproduzir. Eu vou ensinar o VCN no contexto de interpolação na próxima aula. Mas esses pontos aqui, gente, todos esses 6 pontos aqui, ó, esses pares ordenados aqui, eles estão aqui, ó, em vermelho. São esses pontinhos aqui. Então, o que a gente vai fazer na disciplina é exatamente encontrar a fórmula deste polinômio interpolador aqui, que é em verde, para a gente exatamente utilizar essa aproximação para obter a viscosidade dinâmica aqui em 7,5. Okay? Então, o que vocês vão ver a partir de agora é maneiras distintas da gente encontrar esse polinômio interpolador aqui. E eu adianto para vocês, pessoal, com este conjunto de pontos, de 6 pontos, existe um e somente um único polinômio interpolador que passa por esses pontos. A gente vai provar isso na aula de hoje. Então, a ideia desse tópico é a gente ver diferentes maneiras de construir esse polinômio. Okay? Então, essa é a nossa motivação prática e é o que eu vou estar carregando com vocês nas nossas aulas quando a gente for ilustrar lá no VCN, tá bom? Bom, então vamos começar com algumas notações matemáticas para a gente entrar na interpolação polinomial, tá bom? Então, o problema geral da interpolação polinomial, né, a partir dos polinômios, consiste que, dados n mais 1 pontos, valores de x, e seus respectivos pares, como esse daqui, a gente quer construir um polinômio que eu estou chamando, pessoal, na notação Pn de x de grau máximo n, tal que ele interpole esses pontos, ou seja, quando eu jogar no meu polinômio o valor de x0, ele tem que devolver quem? O y0. Quando eu jogar nesse polinômio o valor de x1, ele tem que devolver quem? O y1. E eu jogar o valor de xn, ele tem que devolver o yn. O que a gente precisa encontrar é este valor desse polinômio, ou seja, o carinha que está interpolando nesses pontos aqui. E uma coisa que eu não estou falando, por que eu falo que esse Pn de x ele é de grau máximo n? Pensa comigo, gente, a lei para esse tópico é o seguinte: se eu tenho n mais 1 pontos, eu posso construir um polinômio de grau máximo n. Vamos pensar junto comigo? Se eu tenho 2 pontos,
eu posso construir no máximo o quê? Um polinômio de grau 1. Se eu tiver, que é uma reta, se eu tiver 3 pontos, eu posso construir no máximo o quê? Um polinômio de grau 2. Né? Esses 3 pontos podem estar em cima de uma reta, como também podem me formar uma parábola. E vamos estender. Se eu tiver 4 pontos, eu posso construir no máximo o quê? Um polinômio de grau 3. Esses 4 pontos podem estar em cima de uma reta, esses 4 pontos podem compor uma parábola, um polinômio de grau 2, ou, né, no máximo, um polinômio cúbico. Então é sempre assim, com n mais 1 pontos, a gente pode determinar um polinômio de grau máximo n que interpole esses pontos, tá bom? Então essa é a nossa ideia, ó. A gente quer construir esse carinha aqui, ó. Todo mundo sabe a fórmula de um polinômio, né? Então um polinômio de grau máximo n, ele é dado por essa expressão. Então os azinhos aqui vão ser os nossos coeficientes, né, que a gente vai encontrar daqui a pouquinho, e o x aqui é quando eu jogar esses x aqui nesses caras, eu tenho que devolver os valores de y. Então é isso que a gente vai fazer, pessoal. Quando eu pegar nesse polinômio e jogar o valor de x0, aqui, ó, ele tem que me devolver exatamente quem? O y0. Quando eu pegar esse polinômio ele me devolver e colocar o valor de x1 aqui, ó, ele tem que me devolver exatamente quem? O valor do y1. E quando eu jogar nesse polinômio o valor de xn, ele tem que me devolver exatamente quem? O valor de yn. Agora, olha só, acompanha a mãozinha aqui, ó. O que é isso aqui? Um sistema de equações lineares. Quais são as minhas variáveis? Quem que eu não conheço aqui? A0, A1, A2, AN. Os x, gente, vocês vão ter dos resultados experimentais. Os y, vocês vão ter dos resultados experimentais. Então, se eu resolver esse sistema aqui, ó, que tem n mais uma equações, nessas incógnitas, A0, A1, A2, eu encontro o valor desses caras e depois basta eu jogar aonde? Aqui nessa expressão e eu obtenho o polinômio interpolador que passou por esses pontos. Então, a primeira abordagem que a gente está vendo a partir da interpolação polinomial precisa de sistemas lineares que a gente viu no nosso último tópico, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido a ideia, ok? Bom, gente, eu preciso agora que vocês entendam que essa notação matricial é a mesma coisa de eu escrever esse sistema que a gente viu aqui no slide anterior, ok? Então, ou seja, se eu multiplicar essa matriz por esse vetor aqui e igualar esse vetor de constantes, eu volto para esse sistema aqui, tá? Notem que os A0s, né, A1, A2, AN é o nosso vetor solução, é o que a gente não conhece para colocar aqui nesse polinômio. Então, eles entram aqui. Os x0s e os y a gente conhece, e esse vetor aqui, ó, ele está cheio de 1s, porque os a0s estão multiplicados por 1 aqui, tá bom? Então, daqui você volta para cá. Então, essa matriz aqui, vamos dizer matriz A de coeficientes, ela é chamada de matriz de Vandermonde, tá? Tem esse nome estranho, e daqui a pouco vai ficar mais claro, eu vou falar de precisão numérica, eu vou voltar nessa matriz, tá? Mas ela tem esse nome. E aí é o seguinte, gente, x0 até xn, quando a gente coleta os nossos dados experimentais, eu acho que é fácil de vocês concluir comigo, vão ser valores distintos, né? Não faz sentido nenhum desses x aqui, ó, serem iguais. Porque a gente não vai coletar dois valores experimentais para o mesmo x, né? Não faz sentido isso. Então, x0 até xn são distintos. E quando x0 até xn são todos distintos, é possível provar que o determinante dessa matriz A vai ser sempre diferente de zero. Ou seja, não dá para você encontrar combinações aqui lineares entre esses vetores coluna e vetores linhas dessa matriz quando x0 até xn são distintos. E aonde que eu quero chegar? Que quando o determinante A dessa matriz, né, num sistema linear, ele é diferente de zero, você consegue, pelo teorema da unicidade da solução, garantir que você vai ter sempre uma única solução. Tá? Vou repetir, se o determinante dessa matriz é diferente de zero, você consegue garantir que você vai ter uma única solução. Moral da história, gente, quando eu tenho pontos distintos aqui, ó, eu consigo traçar um único polinômio interpolador. Então, assim, a gente usa, né, a ideia de sistemas lineares para provar aquilo que eu já havia dito anteriormente. E repito, para um conjunto de pontos, n mais 1, a gente consegue encontrar um único polinômio de grau máximo n que interpola esses pontos, tá bom? Beleza.
É isso que está sendo dito aqui nesse teorema, tá bom? Então, é isso, pessoal. Vamos fazer um exemplo, então, simples. Vou conduzir esse exemplo aqui na mão. Vou dar um outro para vocês reproduzirem com a resposta. E a gente vai lá no VCN ver graficamente o que aconteceu, tá? Bom, agora sim o problema está devidamente escrito aqui, né? Eu tinha esquecido de escrever esse termo. Então, aqui a gente tem 3 pontos, tá? x0, x1, x2, y0, y, y2. Não nos interessa aqui investigar de onde vieram essas variáveis, de onde vieram esses dados experimentais, tá? E a gente quer construir um polinômio de grau máximo 2, que cruze esses pontos. Por quê? Porque com 3 pontos, no máximo, eu construo uma parábola. E eu quero utilizar essa aproximação para essa função para eu calcular, para aproximá-la, né, para um valor intermediário aqui que eu não tenha. Ó, f de 0,5 eu não possuo. Então, para o meu problema é interessante. Como é que eu faço isso? Né? Então, primeiro a gente vai construir o polinômio que interpola aqui. A gente joga nesse polinômio o valor de 0,5 e a gente tem a aproximação para a função nesse cara. Tá bom? Então vamos lá, gente. Eu recomendo vocês, tanto quando vocês estiverem replicando esses exemplos, enfim, no exercício, quando estiverem lá no trabalho 3, vocês sempre colocarem os índices aqui em cima, tá? Então esse é o x0, esse é o x1, aqui é o x2, y0 até o y2, para na hora que vocês substituírem nas fórmulas, vocês não terem problema, tá? Aqui por enquanto é simples, mas quando a gente vê o método de Lagrange, o método de Newton, vai fazer toda a diferença, tá? Então, recomendação, substituir pelos índices aqui em cima para vocês não se perderem. Então, o que é um polinômio de grau máximo 2? É esse daqui, ó. Tá aqui a nossa parábola. Quem que eu não conheço? A0, A1 e A2 num contexto de um polinômio que cruza esses pontos. Então, o que esse polinômio ele é? Ele é interpolador, que é o que a gente viu. Quando eu jogar o x0 aqui, ó, ele tem que me devolver o y0. Quando eu jogar o x1, devolve o y1. Quando eu jogar o x2, ele tem que me devolver o y2. Pronto, a gente já montou o nosso sisteminha. Conheço todos os x, conheço todos os y, é só a gente jogar aqui e resolver. Então, fazendo isso, gente, ó, quando eu jogar o x0 igual a menos 1 no meu polinômio, ele tem que devolver 0,54. Então é simples, joga o x0 aqui por menos 1 e o y0 por 54, 0,54, e você obtém esta primeira equação. Faz a mesma coisa com os demais pontos, gente, jogando aqui nas respectivas linhas, e vocês obtêm essas próximas equações aqui, tá? Então a gente tem um sistema de equações lineares nas mesmas incógnitas, A0, A1, A2. A gente resolve ele facilmente com as técnicas que a gente viu no último tópico e a gente obtém a solução que o A0 é 1, o A1 é 0 e o A2 ele vale menos 0,46. O que a gente faz com isso agora? Cadê o polinômio? Bom, é simples. Joga aqui ó, no seu polinômio original, o A0 vale 1, o A1 vale 0, o A2 vale menos 0,46 e você tem aqui o seu polinômio interpolador, a sua parábola que cruza estes 3 pares. Okay? E aí vamos voltar naquele problema original. Quero aproximar a função para 0,5. Então é simples. Você pega o seu polinômio de grau 2, joga aqui em 0,5 e você obtém a sua aproximação de 0,885 para a função aplicada em 0,5. Ok? E aí a gente encerra este exemplo. Vamos lá para o VCN rapidinho para a gente ver graficamente. Mais uma vez eu repito, gente, vocês não precisam se preocupar ainda em replicar no VCN, porque eu ainda não expliquei, porque eu estou puxando a aba aqui do método de Lagrange, a gente vai ver isso na aula que vem, tá? Então lá eu explico. Então aqui está os 3 pontos que a gente viu, então é menos 1, 0,54, 0 com o 1 e 1 com 0,54, tá? E aí a gente encontrou ó, a fórmula deste polinômio aqui, ó, desta parábola, que era 1 menos 0,46x². E quando eu uso ela para aproximar o valor aqui em 0,5, a gente encontrou algo próximo de 0,885 aqui em cima. Okay? Então, graficamente, é isso que a gente fez. Usamos esses 3 pontos soltos, identificamos a fórmula desse polinômio e a gente usou ele para aproximar a função em meio, que é um valor que eu não tinha aqui inicialmente, e essa aproximação deu 0,885, tá certo? Então, voltando lá para o slide, deixa eu ampliar aqui. Claro, deixei um exercício para vocês. Então, aqui está um novo conjunto de pontos. Tentem fazer aí na mão, eu recomendo fortemente, é útil para vocês praticarem para o trabalho 3. E tem aqui um problema, ó. Qual que é o valor aproximado para a minha função quando x for igual a 1? As respostas estão aqui embaixo, tá? Então dá para vocês treinarem. E se tiver algum problema, é só esperar a aula de dúvida ou me mandar um e-mail, beleza?
Para encerrar a aula, gente, é o seguinte. Existem outras formas mais inteligentes, computacionalmente, da gente encontrar esses polinômios interpoladores, tá? Vão ser assunto das nossas próximas aulas. E por que é mais estratégico computacionalmente? Porque a abordagem a partir de sistemas lineares para muitos problemas não é vantajosa. Porque essa matriz aqui, ó, de Vandermonde, ela costuma ser mal condicionada. O que é o problema do mal condicionamento? É um problema que leva à perda de precisão aqui da sua solução, que é o que a gente precisa para construir o polinômio. Então, se a gente tem esse problema de perda de precisão, quando a gente olha para a abordagem computacional, isso é um problema grave para a gente. A gente quer ser o mais preciso possível. Então, a abordagem da interpolação polinomial por sistemas de equações lineares não é vantajosa. Ela é útil para a gente ver essa questão da unicidade do polinômio interpolador, né? Mas quando a gente vai para a prática, ela não é muito utilizada, ok? Ela é apenas aquele pontapé inicial para esse tópico, tá bom? Mas é extremamente importante que vocês saibam, ok? Então eu encerro a aula assim. Na semana que vem a gente vai ver esse carinha aqui, ó. Na semana que vem não, na próxima aula. A fórmula de Lagrange do polinômio interpolador, tá bom? E aí a gente vai para o VCN e a gente começa a resolver lá aquele caso da viscosidade dinâmica na água, beleza? Então, até a próxima aula, pessoal. Fiquem bem aí.